Hoje vamos conversar sobre visto de estudante, que é um tema assim. Na verdade, eu acho ele bem simples. Eu acho que visto é uma coisa quase que autoexplicativa, mas eu sei que muita gente tem umas inseguranças com visto. Eu achei legal trazer para a gente conversar sobre isso aqui. Visto americano de estudante, como que funciona, que visto que é, quanto que custa, como é que tira? Vamos descobrir agora. Primeiro de tudo, qual tipo de visto? O visto de faculdade, e aí inclui pós-graduação, mestrado, doutorado, inclui também intercâmbio, a maioria dos intercâmbios de high school, mas aí tem alguns que entram, dependendo da duração, eles entram no J1. Então, eu coloquei os dois vistos aqui. O F1, que é o mais comum, é o visto de estudante clássico, e o J1, que é o visto para quem vai para Winter Job, Summer Job, foi esse SJ, WJ aqui, é isso. Winter Job, Summer Job, Au Pair, alguns outros programas que vão ter uma instituição que vai te patrocinar, né, para você ir, patrocinar no sentido, patrocinar o seu visto, né, vocês vão de J1. Importantíssimo, esses vistos dependem do aceite antes. Gente, isso é assim, parece óbvio, mas não é, porque eu já vi gente dando entrada em visto de estudante sem ter aceite de estudante, sem ter como comprovar. Vai estudante aonde? Vai estudar aonde? Não é assim que funciona. O visto é a última coisa, depois que já passou o processo inteiro, já rolou o aceite, já recebeu o documento, já fechou com a faculdade específica. Aí sim, vocês vão tirar o visto de estudante. Então, cuidado para não pôr o carro na frente dos bois. Eu vou falando aqui principalmente do F1 e quando tiver observações sobre o J1, eu vou fazendo, beleza? Qual que é a documentação básica que a gente precisa para esses vistos? O I-20, para o F1 a gente precisa do I-20. O I-20 é um formulário, vou até depois falar mais específico dele aqui, é um formulário que a instituição, a faculdade, manda para você. Quando você é aceito e você fecha com aquela universidade, eles te mandam é um documento mesmo, um papel, cheio de umas coisas lá preenchidas, para vocês saberem, para vocês poderem comprovar que vocês estão indo para aquele lugar. Então, precisa do I-20, precisa desse formulário que chama DS-160. Esse formulário, todo mundo que vai pedir visto precisa preencher. Turista, J1, F1, todo visto, é o formulário básico que tem que preencher. Eu também vou tentar mostrar ele aqui na tela para vocês depois. A taxa do visto e a taxa SEVES. Nós vamos falar o que é isso, cada uma dessas taxas, o que é. Isso é documentação básica, né? Fora isso, lógico, você precisa do seu passaporte válido, você vai precisar de documentação para comprovar que você consegue se manter lá, ou quem vai te manter lá, né? Aquela história de comprovar vínculos com o Brasil, porque você tem que lembrar, visto de estudante não é um visto de imigrante. Você tem que comprovar que você não está indo lá imigrar. A gente vai conversar mais sobre isso. Sobre documentação para o J1 especificamente, vai ter uma carta da instituição. Então, um Summer Job, por exemplo, a faculdade vai te mandar uma carta falando que você está indo fazer o Summer Job lá. E esse formulário que chama DS-219. Isso tudo tem no site da embaixada, viu? Então, você precisa tirar um I-20, mentira, o I-20 você não tira, né? Mas você precisa tirar o DS-160, alguma coisa assim, tudo isso tem no site da embaixada americana. Vamos lá. Falando sobre o I-20, como eu tinha falado antes, o I-20, ele é um documento que a escola, a faculdade emite para você, falando, fulano de tal foi aceito aqui, ele vai estudar tantos anos aqui, ele vai ter que pagar X dólares,
sabe, tem ali todas as informações sobre o contrato seu com o trato, né, com aquela faculdade. É importante, para a escola emitir o I-20 para você, você tem que comprovar a capacidade de pagar. Eles não emitem antes disso, né? Então, naquelas tratativas que tem ali com a faculdade, depois de você ser aceito, eu tenho vários alunos que estão nessa fase agora. Já receberam carta de aceite, mas ainda não chegaram no valor que eles precisam para poder ir e tal. Então, eles estão naquelas conversas com as universidades, né? E aí, depois disso, quando eles vão emitir o I-20 para você, você vai precisar comprovar a sua capacidade de pagar. Normalmente, com extrato bancário, eles às vezes extrato dos últimos meses, alguma coisa assim, você consegue comprovar isso. Isso aqui não dá para a gente super ver, porque não é uma cópia sample, né? Então eles põem meio borrado assim. Mas dá para a gente ter uma ideia do que vai. A classe do visto aí, ó, F1. Seus dados aqui, então, seu nome, passaporte, da onde que você é, sua data de nascimento. As informações da escola, então, qual escola que é, quais são os, né? Isso é bem técnico, né? Os dados da faculdade para onde você está indo, ou da escola para onde você está indo. Qual que é o programa de estudo? Olha aqui, esse caso aqui, vai fazer um doutorado em economia, se tem a proficiência no inglês, aqui, ó, English Proficiency Note. Que mais? A data de início e de fim do programa. Isso é muito importante, porque o seu visto de estudante ele é válido do início ao fim do programa. A parte financeira, então, o custo estimado, vai custar $32 mil. Aqui vai aparecer, aqui nesse caso aqui, ó, tem uma bolsa de $29 mil. No final, o aluno vai ter que pagar tantos dólares. Isso aqui é importante porque depois, lá na hora que você for fazer a entrevista, você vai ter que conseguir comprovar que você consegue pagar esse restante aqui. Se tem algum comentário, nesse caso aqui, por exemplo, orientação começa no fim de agosto, porque aqui, ó, o começo do programa é em setembro, mas a orientação começa no fim de agosto e tal. E aí uns finais de atestamos que vai ser que ele é nosso aluno mesmo, etc. e tal. Isso é o I-20. Isso quando você fecha com a faculdade, a própria faculdade emite para você. Não é um documento que você tem que emitir, tá? Então, não é você que tem que emitir, é a própria faculdade que manda para você, beleza? Com o I-20 em mãos, você vai dar entrada no seu pedido de visto. E o primeiro passo é preencher o DS-160. Alguém aí já fez visto de turista? Manda aí nos comentários se vocês já tiraram visto de turista para os Estados Unidos. Eu já tirei, já renovei várias vezes. O meu agora está vencido, estou precisando renovar. Só de eu pensar em preencher esse DS-160 já dá uma preguiça. Eu vou mostrar aqui para vocês, o negócio é longo, viu? Você mesmo que preenche, né? Então, isso aqui não é a faculdade, é você mesmo. Entra lá no site da embaixada, começa a preencher o formulário. Já aconselho separar um bom tempo para você preencher. Ele é demorado, é detalhado, pede um tanto de coisinha que você precisa, às vezes, sair procurando para você conseguir preencher. E preencha com muita atenção, para não sair nada errado, não colocar data errada, não fazer nada de errado, porque é muito importante. Normalmente, quem tem visto negado é por causa de alguma informação discrepante, alguma informação normalmente errada, sem má fé, às vezes você preenche alguma coisa errada, e aí na hora que eles cruzam com a informação de algum documento, eles veem que aquilo está errado e negam o seu visto. Então, é muito importante você preencher com cuidado. Deixa eu tentar compartilhar o DS-160 aqui. Ele não está numa qualidade muito boa, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nele.
o DS, famoso DS 160. A cara dele é essa aqui, ó. Deixa eu conferir se vocês estão vendo aqui. Deixa eu voltar na minha aba. Então, a cara desse visto é essa aqui. Desculpa, desse formulário. Aqui. Primeiro, vocês começam selecionando aonde, porque vocês selecionam, vocês vão ter que fazer entrevista, né? Então, seleciona já onde você quer fazer entrevista. Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Detalhe, uma curiosidade. Mais para frente eu vou falar com vocês. Tem 2 passos que você tem que fazer na embaixada. Um é o CASV. CASV é uma primeira parte que eles vão pegar seu documento, vão tirar sua foto, fingerprint, como tem até um nome, gente, Tenprinted, que até da última vez que me perguntaram, eu fiquei assim, gente, o que é isso? To be Tenprinted é tirarem as suas 10 digitais, Tenprint. Então, essa é a primeira fase. Você vai no CASV e faz isso. Depois, a segunda fase é a entrevista. O que eu li que eu não sabia, que eu achei interessante? São Paulo é o único lugar que eles exigem que isso seja feito em 2 dias diferentes. Então, você vai um dia para o CASV, no outro dia você marca a entrevista. Nas outras embaixadas, eles deixam fazer tudo no mesmo dia. Então, isso é interessante de saber para quem tem que viajar, né? Para quem não é na própria cidade, é bom saber disso, né? Então, você começa por aqui. Beleza. Daí, você vai para a segunda parte, que é esse comecinho, e essa indicação aqui é boa. Anota esse Application ID. Tira uma foto, eu normalmente tiro foto assim da tela quando eu estou fazendo, para você ter isso, porque se você precisar parar e continuar depois, você continua com esse número, tá? Aí faz aquela parte de pergunta de segurança, etc e tal. E beleza, começa a preencher. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Primeiro, tem a parte, acho que vai ser melhor eu colocar assim. Calma aí, gente. Aqui, ó. Aquela parte clássica de informações pessoais, né? Então, seu nome, sobrenome, e aí você começa a preencher se já teve outros nomes. Então, às vezes, mulher que casa e troca o nome, eu não fiz isso, porque eu fiquei com preguiça de trocar. Mas, né, tem gente que troca de sobrenome, aí você tem que colocar isso aqui. E aí preencher aquelas coisas básicas, gênero, estado civil e tal. Depois começa a parte de informações pessoais com nacionalidade, CPF, se você tem Social Security Number, normalmente a maioria aqui, né, brasileiro, não é americano, você não vai ter o Social Security Number, SSN, que é tipo o CPF deles, né? E vai seguindo em frente. Aqui você especifica qual que é o visto. Nessa parte, atenção, vocês estão pedindo visto de estudante, então saibam qual vai ser, olha se vai ser o F1, se vai ser o J1, dependendo de qual oportunidade que vocês estão indo, para colocar certinho aqui. E vão pedir alguns dados sobre a viagem, se tem algum plano específico de viagem. Então, no caso seus, vai ter plano específico de viagem. Vocês estão indo para começar a faculdade lá. Então, tem a data que vocês vão chegar, a data que vocês vão voltar, aonde que vocês vão ficar. E aí, eles começam a pedir várias informações. Se tem acompanhante de viagem, normalmente vocês aqui não vão ter, né? Se está viajando com alguma organização, algum grupo e tal, também não tem nada disso. E aí começa uma parte que, para mim, eu acho isso um saco, que é Previous US Travel Information. O que é isso, gente? Eles querem saber sobre as suas viagens anteriores aos Estados Unidos. E se vocês já fizeram algumas ou várias viagens, gente, é um saco ficar tentando lembrar as datas certinhas. Sério, eu sempre passo aperto toda vez que eu preciso preencher isso aqui. Porque eles querem saber, você já foi nos Estados Unidos?
quando que você chegou aqui, ó, para cada vez. Quando que você chegou, quantos dias você ficou. Aí, então, assim, né, é bem específico. Se você já teve algum outro visto, você coloca aqui. Então, se você, por exemplo, está aplicando para um visto de estudante, mas tem um visto de turista. Então, sim, você já teve um outro visto. E aqui você vai colocar os dados desse visto. Você está aplicando para o mesmo tipo de visto? Está aplicando do mesmo lugar? Porque tem gente, principalmente durante a pandemia, teve gente que viajou para tirar ou renovar o visto, né? Então, isso aqui é interessante de prestar atenção. Perguntam se você já teve algum visto negado. Então, pedem, né, bastante informações. Endereço de contato. Aqui tem o seu próprio endereço que você recebe sua correspondência, tudo, né, parte pessoal. Essa aqui é interessante. A última vez que eu preenchi esse formulário não tinha isso. E agora tem. Olha isso. Você tem mídia social? Você tem social media? Se você tem Instagram, se você tem Facebook, eles pedem para você colocar aqui. Olha que interessante. Porque eles, às vezes, pesquisam, sabe? Se você, às vezes, fala mal do país, ou se você, de alguma forma, você pode ser um risco para o país através da sua social media. Então, isso é bem interessante. Aliás, eu já falei em aula aqui antes, como é importante vocês tomarem cuidado com o que vocês postam nas suas mídias sociais, porque não só aqui falando de visto, né? As faculdades também olham, viu, gente? Tem caso, inclusive, de gente que perdeu a vaga que tinha sido aceito e depois retiraram o aceite porque postou abobrinha no Instagram e no Twitter. Então, muito cuidado com isso, viu? Que mais? Aí, informações de passaporte, seu número de passaporte, onde que você tirou e tal. Contatos nos Estados Unidos. Isso aqui é se você tem algum contato. Normalmente a gente não tem, não coloca, né? Tipo, eu não conheço ninguém que mora lá, tipo, familiar e tal, então a gente não coloca isso. Informações dos seus familiares, nome do pai, nome da mãe, se você tem algum parente próximo vivendo lá nos Estados Unidos, você coloca aqui. A parte de trabalho, então, seu tipo de ocupação. Aí aqui você pode, às vezes, colocar estudante, ou se for alguma outra coisa, você coloca other e vai na caixinha. E aí você vai preencher com o nome da empresa, endereço, tudo bonitinho, se você tem um emprego aqui, né? Inclusive, eles perguntam salário, perguntam até o que você faz, describe your duties. Então, né, bem detalhado. E aqui eles perguntam se você já teve outros empregos. E aí, às vezes, aí abre uma aba para você preencher preencher esses dados anteriores. Perguntam sobre estudo. Então, have you ever attended any educational institutions? Então, aqui, no caso de secondary level, é de faculdade para cima. E aí, eles vão pedir data de início, data de fim. Salvo engano, eles pedem até endereço da instituição, que eu lembro da última vez que eu preenchi. Mais informações aqui. E aqui são umas informações que começam a ficar interessante, né? Você pertence a algum clã ou alguma tribo? Você viajou para qualquer país durante os últimos 5 anos? Você já trabalhou em alguma organização social? Tem várias perguntas interessantes aqui. Olha essa aqui, você tem alguma habilidade, algum treinamento com armas de fogo, explosivos, armas nucleares, biológicas ou químicas? Depois tem esse security background, que também é cheio dessas perguntas estranhas, assim. Você tem alguma doença física ou mental que possa fazer você ser uma ameaça? Você já teve algum problema com drogas? Vem aí a última parte, onde
vai aparecer o negócio da foto, mas a foto é tirada lá no CASV, os dados todos bonitinhos para você conferir, e aí você tira isso aqui, sai esse comprovante aqui de que você fez o DS 160. Depois disso, você vai para pagar a taxa MRV, a taxa de entrevista. Então, vimos o primeiro passo, preencher o DS 160, que é demorado. Então, separem um tempinho para isso.